Fala, investidores. Guilherme Geres aqui. E hoje a gente vai estar abordando um tema aí bastante recorrente no mercado de capitais, que é a recompra de ações por parte de empresas de capital aberto. Mas vamos lá então, investidores. O que é a recompra de ações, né? Então, em termos conceituais, uma recompra de ações é um evento corporativo que visa gerar benefícios aos acionistas, no qual uma empresa ela vai a mercado e compra ações dela mesma. Então, basicamente, uma recompra de ações ela é um evento corporativo e a gente vai entender o que se caracteriza por evento corporativo no decorrer do vídeo, que visa gerar benefícios aos acionistas. A gente vai entender também quais que são os benefícios gerados aos acionistas em decorrência da recompra de ações por parte de uma empresa. E a gente vai entender também como que ocorre essa recompra, né? Como que a empresa vai ao mercado, de onde que ela tira recursos e como que ela realiza essa compra aí de ações dela mesma. Mas começando então, né, a gente vai buscar responder 3 perguntas aqui nesse vídeo. A primeira é o que é um evento corporativo. A gente vai abordar alguns exemplos para poder situar a recompra de ações dentro do guarda-chuva de eventos corporativos por parte de uma empresa de capital aberto. A gente vai entender como que é feita a recompra de ações por parte de uma empresa e a gente vai entender se a recompra de ações ela é benéfica ou não para os acionistas. Então, no primeiro momento, né, pessoal, um evento corporativo nada mais é do que um movimento, uma atitude, uma ação, uma tomada de decisão por parte de uma empresa que gera impacto no mercado, em decorrência da alteração de algumas características, como, por exemplo, características de negociabilidade. Então, a empresa ela toma uma decisão que altera as características de negociação das suas ações, por exemplo. Isso aí é um evento corporativo e tem que ser divulgado através de um fato relevante, por exemplo. Eventos corporativos que alterem os fundamentos da empresa. M&A, por exemplo, a empresa vai lá e adquire outra empresa, seja um M&A vertical, no qual ela adquire uma empresa para atuar ali em alguma parte da escala de desenvolvimento de um produto, por exemplo, ou um M&A horizontal, né, adquirência de uma concorrente, por exemplo. Isso aí altera a estrutura de capital, altera as características e altera eventualmente os fundamentos da empresa. Então também é caracterizado como um evento corporativo. E também eventos corporativos mais pontuais que podem vir a alterar aí drasticamente o preço das ações, né? Como, por exemplo, notícias, escândalos, corrupção, entre outras notícias e eventos aí que podem impactar tanto positiva quanto negativamente o preço aí de uma ação, tá bem? Mas vamos lá então, pessoal. Exemplos aqui, né, de eventos corporativos que alteram as características, os fundamentos de uma empresa, né, de uma ação. E vamos começar aqui então pelos exemplos de eventos corporativos que alteram a negociabilidade de uma empresa, ou seja, a negociabilidade das ações negociadas em bolsa. Então, como exemplo, né, a gente pode trazer os splits e os implits, que nada mais são do que desdobramentos e grupamentos. Então, uma empresa, por exemplo, tem X número de ações negociadas em bolsa a R$ 10. Ela vai fazer um desdobramento e agora ela vai ter 10 vezes mais ações e cada ação aí vai virar 10 ações, por exemplo. E aí o preço da ação, que seria inicialmente, vamos dizer, de R$ 50, uma única ação de R$ 50 vai se tornar 10 ações de R$ 5, por exemplo. Esse seria o desdobramento. É um evento corporativo de alteração de características de negociabilidade, justamente pelo fato do split, né, pelo aumento da quantidade de ações, diminuir aí o custo nominal, né, da empresa. Então, no exemplo aqui, né, o preço da ação foi de 50 para 5, uma ação para 10. Então, a gente teve uma diminuição no custo nominal da empresa, por exemplo, no preço da ação, né. Na contraparte, a gente tem o implit, que nada mais é do que um grupamento de ações, e ele é o contrário, né, ele é justamente quando uma empresa ali tem ações negociadas muitas vezes a um preço nominal baixo, e a empresa visa justamente aumentar o seu preço de negociação das suas ações, né? Daí ela pega, por exemplo, 10 ações que estão sendo negociadas em média a R$ 1 e transforma em apenas uma única ação que vai custar R$ 10 no mercado, né? No dia da abertura aí do grupamento. Então esses são alguns exemplos aí de alterações nas características de negociação de uma empresa. Criação de units também, que são aqueles tickers, né, de empresas com final 11, que nada mais são do que a junção, né, a união
de ações ordinárias com ações preferenciais, 2 ON e uma PN, por exemplo. Então, criação de units, desdobramentos, grupamentos, alteração do ticker de negociação, são todos eventos corporativos que alteram as características de negociação de uma empresa. Dando continuidade, a gente tem outros eventos corporativos que alteram os fundamentos da empresa, ou seja, a estrutura corporativa da empresa. Um deles eu já citei no começo do vídeo, que é o M&A. Então, uma empresa ela pode adquirir uma empresa na cadeia vertical, por exemplo, e alterar a sua estrutura de capital, alterar as suas características, alterar as suas margens, por exemplo. Ela pode adquirir uma concorrente, aumentar o seu market share e eventualmente aumentar aí a sua rentabilidade, o seu retorno sobre o capital empregado, por exemplo. Ou uma empresa ela pode ir a mercado e tomar dívida, por exemplo, né? Então, todos esses fatores, né, aquisição de outras empresas através de um M&A, por exemplo, ou fusões com outras empresas, ou tomada de dívida no mercado, são eventos corporativos que devem ser divulgados, né, publicados aí publicamente ao mercado, porque eles alteram, né, eventualmente aí, o preço da ação por conta aí, de alterações nos fundamentos da empresa. Por fim, pessoal, a gente tem eventos corporativos relacionados ao fluxo de caixa, que são eles, dividendos, que nada mais é do que o lucro da empresa distribuído aos acionistas, juros sobre capital próprio, que também é similar aos dividendos, porém é proveniente de lucros retidos de exercícios anteriores, bonificações, tanto em novas ações como em recursos financeiros, e a gente chega então às recompras de ações. Então percebam, né? As recompras de ações, elas estão dentro do guarda-chuva, que a gente pode falar de eventos corporativos que impactam no fluxo de caixa de uma empresa, que está dentro aí do grande guarda-chuva de eventos corporativos que as empresas precisam divulgar ao mercado. Mas bom, as recompras de ações, né, como a gente já falou no começo, nada mais são do que um evento corporativo no qual uma empresa ela busca adquirir ações dela mesma no mercado. Bom, pessoal, e vamos à segunda pergunta então. Como é feita essa decisão por parte de uma empresa? Por que a empresa ela decide comprar ações dela mesma? Então, primeiro, né, como é que é feita essa decisão? Ela pode ser feita de duas formas. Primeiro, uma empresa ela pode ter um programa de recompra de ações, ou seja, ela pode estipular que dentro de alguns anos, né, dentro de 4, 5, 6 anos, ela vai recomprar periodicamente as suas próprias ações. Ou ela pode seguir o segundo caminho, que é comprar as suas ações de forma esporádica, né? Então ela não vai ter necessariamente um programa de ações, ela vai ir ao mercado em momentos que considerar interessante e vai adquirir ali as suas próprias ações. Bom, e essa recompra, né, ela é realizada com o próprio caixa da empresa. Talvez vocês estejam se perguntando, né, de onde a empresa tira dinheiro para comprar as suas próprias ações. Esse dinheiro, né, esses recursos, eles são provenientes, né, do caixa da empresa. Então a empresa ela vai gerando lucro, né, proveniente da sua operação. Ela vai gerando caixa, né, ela vai realizando caixa, vai guardando ali recurso financeiro e ela pode destinar parte desse caixa para a aquisição ali das suas próprias ações. Uma outra possibilidade, não tão usual, é a tomada de dívida para recomprar ações. Então, não é tão usual quanto a utilização de caixa para a recompra das próprias ações, mas as empresas também podem ir ao mercado, tomar dívida, por exemplo, né, dívida privada, emitir dívida no mercado, captar recursos e recomprar as suas próprias ações. Bom, mas e por que motivo então uma empresa ela recompra suas próprias ações, né? O que se passa aí na cabeça dos gestores, dos administradores, para que a empresa realize esse ato aí, né? Realize esse evento corporativo no mercado de recomprar as suas próprias ações. Basicamente a gente tem dois grandes benefícios, vamos dizer assim, para a empresa. Uma é o aumento no preço das suas próprias ações, porque lembrem, né? Oferta e demanda. Se a gente tem uma diminuição da oferta, a gente vai ter, consequentemente, um aumento do preço. Então, a gente tem, por exemplo, um número X de ações em free float. Free float se refere a um conceito de mercado para ações em livre circulação. Então, a gente tem ali um número X de ações em livre circulação, a empresa vai lá,
tanto esporadicamente ou proveniente de um programa de recompra de ações, e adquire uma certa quantidade de ações. Então ela tira ações que estavam livremente circulando no mercado para sua tesouraria, né, para guardar nela mesma. Então ela vai lá e recompra as ações dela mesma e retira essas ações do mercado, diminuindo aí o free float da empresa, né, das suas ações em circulação. O segundo ponto, e bastante importante aqui, é a sinalização para o mercado de um crescimento potencial no médio e longo prazo. Porque pensem aí como investidores de longo prazo. A gente sempre busca comprar aí, né, adquirir, se tornar sócios de boas empresas. E o que são boas empresas? São empresas que com o seu operacional vão gerar valor e distribuir esse valor através de proventos, por exemplo, aos seus acionistas, né, no caso nós. Então, empresas de valor, elas tendem a ter um aumento do preço das suas ações no decorrer do tempo. A gente pode estimar isso através do método de valuation, né? Através de um valuation, por exemplo, que nada mais é do que a projeção do fluxo de caixa da empresa trazida a valor presente por uma taxa de juros. Então a gente projeta que a empresa vai crescer a X% pelos próximos 15 anos e trazendo esse fluxo de caixa a valor presente por uma taxa de desconto, a gente chega à conclusão de que o valuation, né, de que o valor justo da empresa hoje é de R$ 25, por exemplo. E aí a gente olha para o preço de tela, olha para o preço de negociação e vê que ela está sendo negociada a R$ 15. Pô, existe um upside aí de R$ 10 por ação, né? O preço de mercado é 15 e o valuation dela é 25. A gente tem aí um upside de quase 100%, né? Então tá valendo muito a pena comprar essa empresa e carregá-la para o médio e longo prazo. Bom, e a partir dessa identificação, então, né, de que o preço da empresa, né, o preço da ação da empresa está sendo negociado abaixo do seu valor justo, assim como os investidores pessoa física, gestores, investidores institucionais aproveitam desses momentos, né, de irracionalidade do mercado para adquirir bons negócios e surfar essa eventual alta, a própria empresa também pode ver essas oportunidades de recomprar as suas próprias ações a um preço descontado relacionado ao seu valor justo. Bom, investidores, vamos então à última pergunta aqui do vídeo, né, e talvez a mais esperada, que é a seguinte, né, é a recompra de ações. Ela é ou ela não é benéfica aos acionistas? E bom, nada na vida é binário, né, a gente não pode falar que sim, nem necessariamente que não, com 100% de certeza. Porém, a gente pode falar, a princípio sim, parcialmente sim, a recompra de ações, ela é um evento corporativo realizado aí por parte de uma empresa, como a gente já viu no vídeo, com todas as características benéficas que a própria empresa vê em relação a realizar a recompra. E sim, ela é parcialmente benéfica aí, obviamente que a gente tem que analisar muitas vezes caso a caso, mas de forma geral ela é um evento corporativo caracterizado como positivo aos acionistas. E a gente basicamente aqui tem três grandes benefícios para os acionistas, né? Quando esses acionistas detêm aí ações de empresas que recorrentemente adotam aí programas de recompras de ações. O primeiro é a diminuição do free float, que a gente justamente falou nos tópicos anteriores, que nada mais é do que a diminuição da quantidade de ações em circulação. Então, se a quantidade de ações em circulação tende a se reduzir, o preço da ação tende a subir por conta da lei da oferta e da demanda. Então, naturalmente, né, não é uma regra que automaticamente irá ocorrer, mas pela lei da oferta e da demanda, no momento que a empresa ela reduz a quantidade de ações em circulação, elas tendem a elevar o seu preço. O segundo ponto é a empresa como uma contraparte compradora de ações, né? Afinal, ela vai esporadicamente comprar aí 2, 3, 4, 5, 20 milhões de ações em circulação, por exemplo. Ela é uma contraparte compradora. E com isso, ela gera liquidez para quem deseja sair do papel. Então, esse ponto ele não é necessariamente benéfico para investidores pessoa física que tem um percentual, né, que tem uma capacidade nominal financeira baixa. Mas pensem em fundos de investimento ou investidores institucionais que detêm aí dezenas ou centenas de milhões de reais ou dólares aplicados em empresas, né, investidos em papéis. O programa de recompra de ações, e quando a empresa vai a mercado e recompra as suas ações, ela está sendo a contraparte compradora. Do outro lado, a gente vai ter investidores pessoa física e pessoa jurídica vendendo as ações dessa empresa
para vários outros players e um deles é a própria empresa. Então, no momento que a empresa vai ao mercado e recompra suas ações, ela está gerando também, de toda forma, uma maior liquidez nos seus próprios papéis, né, nos seus próprios ativos. Terceiro ponto, os acionistas passam a deter o maior percentual da empresa. Porque pensem o seguinte, vocês detêm ali uma ação de uma empresa e ela tem 10 ações em circulação. A empresa vai lá e compra, através de um programa de recompra de ações, 4 ações. Agora a gente tem 6 ações em circulação. E vamos dizer aí que anteriormente a gente tinha 10 investidores, cada um com uma ação. 4 investidores desejaram vender as ações para a empresa e os outros 6 permaneceram ali detentores das ações. Os investidores, né, que permanecem com as ações de empresas que realizam a recompra de ações, eles passam a deter percentualmente uma maior participação nos lucros, justamente porque a empresa vai no mercado, tira as ações, né, compra as ações, melhor falando, de outros acionistas, guarda para ela mesma, e agora os acionistas que detêm ainda as ações dessa empresa passam a deter um percentual maior dessa empresa, né, e consequentemente passam a ter um maior lucro por ação, ou em inglês, Earning Per Share. Então vocês podem identificar aí o LPA ou EPS, se vocês estiverem aí a depender, né, da literatura portuguesa ou se estiverem lendo em algum conteúdo em inglês. Então os investidores eles vão aumentar e vão ter um aumento do seu lucro por ação em decorrência dessa recompra de ações por parte da empresa. E isso é bem legal, pessoal, bem interessante para investidores pequenos, né, investidores pessoa física, porque no momento que a empresa ela recompra as ações, o investidor pessoa física automaticamente ele passa a deter o maior percentual daquela empresa. Então, se é uma empresa boa para o longo prazo, o acionista, né, no médio e longo prazo, ele vai receber uma maior quantidade de lucros por ação, né, que nada mais é do que o lucro líquido dividido pelo número de ações em circulação. Então, se a gente tem menos ações em circulação, a gente vai ter um lucro por ação, né, um LPA maior para cada ação e, consequentemente, quanto mais ações os acionistas tiver, mais ele vai receber aí de lucros da determinada empresa, né. Bom, e por fim, então, pessoal, para trazer um pouco de conceito, né, a gente tem aqui no mercado um conceito que é valor total gerado ao acionista, que nada mais é do que o preço final, que ele vai se desfazer da empresa, por exemplo, vai se desfazer do papel, menos o preço inicial que ele pagou, mais os proventos que ele recebeu no período, né? Então pensem o seguinte, um investidor pessoa física foi lá, comprou as ações de uma empresa boa, né, de uma excelente empresa brasileira, a R$10, 40 anos depois, essas ações estão sendo negociadas a R$250 e durante esse período o acionista recebeu ali R$80 em dividendos, né, juros sobre capital próprio, e teve um aumento ali de R$30 apenas em decorrência do seu aumento em participação na empresa por conta do programa de recompra de ações e da tirada, né, da retirada de ações em circulação e do seu aumento no capital da empresa. Então, em decorrência aí do evento corporativo recompra de ações por parte da empresa. Então percebam, né? O valor total gerado ao acionista, nada mais é do que o valor de venda da ação, da eventual venda da ação em relação ao valor do investimento inicial, mais os proventos, ele tende a aumentar por conta da variável recompra de ações. Bom, investidores, por hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham curtido esse conteúdo aí sobre recompra de ações e a gente falou um pouco aí sobre eventos corporativos, exemplificou. Eu espero ter tirado as dúvidas aí que vocês possam ter relacionadas aí a esse evento corporativo. Deixem nos comentários aqui embaixo se vocês têm ações de empresas que realizam recompra de ações e qual é a opinião de vocês sobre, tá bem? Nos vemos em breve.